Bom, esse recado primeiro é para quem não está assistindo a aula online, ou porque não pôde assistir a aula online, certo? E vai assistir a aula depois, quando eu mandar pelo WhatsApp. Então, a regra é a mesma, beleza? Você vai anotar, vai tomar nota daquilo que você estiver entendendo, daquilo que você julgar, o que é mais importante. E vocês que vão estar assistindo, vocês também vão tomar nota. Só que não precisarão enviar para mim. Vocês que não assistiram esta aula de hoje, do dia 3 de agosto, vão precisar mandar para mim, certo? Escreva a caneta, como eu já falei. Pelo amor de Deus, tira essa foto num lugar claro. O pessoal tira nos cantos escuros. Aí eu sinto muito, eu tenho que mandar tirar de novo, porque dá muito trabalho para ler. Às vezes eu perco mais tempo lendo, sendo que uma luz resolve, né? Uma luz do dia, por exemplo. Mesmo uma luz nublada resolve. Então, façam esse favor para mim, por favor. Bom, aula passada, a gente estava falando de trabalho. Lembram, né, que a gente botou a ideia de fazer um trabalho de vídeo. E, bom, eu queria colocar uma sugestão para vocês. Por que todo esse grupo aqui, não, algumas pessoas, acho que 3 pessoas, foram 3 pessoas que me mandaram? Deixa eu ver. Ixi, Maria, já está perdido aqui. Mas foram 3 pessoas que me perguntaram qual era o número de pessoas que poderia ter no trabalho. Como eu já disse, a única regra em relação ao número de pessoas é que esse trabalho não seja individual. Mesmo que a gente esteja isolado, a gente já foi provado que a gente pode se comunicar ao longe, né? Seja lá por WhatsApp ou seja pelo Zoom. E eu gostaria de sugerir que a gente fizesse um trabalho só, que tudo isso fosse um grupo. Só que cada um com uma função, né? Num trabalho é assim, numa empresa, por exemplo, é assim, você tem um objetivo de um lugar onde você trabalha, porém cada um faz seu trabalho, certo? Esses trabalhos são separados e cada um tem uma tarefa, cada um tem uma função a executar. Na aula passada também foi falado sobre o tema livre, porém, cara, eu estive pensando e não farei tema livre não, dessa vez. Não será tema livre. Os temas serão relacionados a isso que a gente está estudando. Até porque dá para fazer muita coisa legal com isso que a gente está falando. Falar sobre vírus, falar sobre imunologia, falar sobre pandemias, né? Que foram os assuntos aí, né? Foram os assuntos que a gente falou, pelo menos, desde quando a gente começou, se eu não me engano, em abril. Foi em abril que a gente começou, né? Eu tenho aqui anotado. Caramba, já faz tempo que a gente tá nesse Zoom, né? Nossa, não se dá nem conta. Tá desde abril. Isso, parece que foi semana passada. Parece que, né, mais ou menos, né, também. Deixa eu ver aqui, eu tenho um dia exato que a gente começou aqui. A gente fez um teste dia 20 de abril e começamos dia 27. Caramba, cara, faz tempo já, hein, meu? A gente tá... E estamos em agosto já. Então é o seguinte, na semana que vem eu vou falar melhor sobre isso, então hoje eu vou dar continuidade à aula, beleza? A parte aí de imunidade. Inclusive eu vou pegar aqui minha lousa digital para que eu vou fazer algumas anotações, algumas observações. E aí eu quero escrever. E aí para escrever é melhor escrever na caneta, porque no mouse ninguém merece. É uma tristeza escrever nesse mouse. Bom, vamos lá. Só relembrando, pergunta para vocês. O que é imunidade? Quem são os elementos celulares, né, na prova? Vai cair assim na prova. Quem são os elementos ou os principais elementos celulares da imunidade inata, também conhecida como imunidade específica? Quem são? Escreve aí no privado aí para mim, por favor. Escreve aí no privado. Paulina perdeu a última aula, né, Paulina? Vacilou. A internet da Paulina vacilou. Eu sei como é que é essa internet, viu?
Vamos lá. Pergunta de revisão aqui. O que é imunidade inata? Quem são os elementos da imunidade inata? Para o trabalho a gente vai precisar disso, viu? Bora, minha gente, me respondam. Então, pegue na nota aí que vocês tomaram, né? Cara, desespero do Guilherme. Peraí, Ei, rapidão. ô, gente, vai ficar meio difícil passar para frente, hein? Se a gente não se ligar nesses conceitos. Imunidade inata. A gente falou disso. Foi na aula passada? Não, na aula retrasada. Na aula passada a gente falou mais do trabalho. Mas na aula retrasada, não, Paulina tava nessa aula. A gente falou pra caramba, cara. A gente passou a aula falando disso. Daniel, Fala, Paulina. Senhora. É pra mandar no bate-papo ou é pra falar por aqui? Manda aí no private. No bate-papo. Então, eu tô coisando aqui. Tá coisando? Tá bom. Tá rindo o quê, Francisco? Não, eu tô vendo aqui um meme. Vai, Tamires. Escreve aí, Tamires. Bora, Tainá. Luiz. Ô, Camila. E aí, Diogo? Professor, Senhora. eu não vim à aula passada. Não deu pra mim participar. Tá bom. Mas Tainá tava. Luiz também. Que gíria é essa, professor? Hã? Elaiá? Elaiá. Que gíria é essa? Elaiá, eu falava assim, não, toda vez que... Elaiá é tipo um arra. É a mesma coisa, pronto, traduzir. Arra, moleste. É mais ou menos, é quase o mesmo significado, né? É de Minas, essa gíria? Não, é mais de São Paulo. É mais das quebradas de São Paulo. Como é as quebradas de São Paulo? É igual a do Rio? As quebradas é favela, né? Só que aí mudaram o nome agora chama quebrada. Tá mais, uau, quebrada, yeah. Pô, uma identificação, né? De você ter orgulho de onde você mora também, você cria novos significados. Teve uma época que foi comunidade. Pô. Nossa, tá coçando a minha cabeça aqui. Foi, eu tô lembrado, tô ligado. Mas quebrada é bonitinho. Então, Luiz, eu que pergunto, inespecífica ou específica? Minha gente, olha, tô preocupado. Como é que a gente vai passar pra frente, hein? Elaia! Tem uma música com Elaia. Bom, vamos lá. Gente, olha, é muito importante esses termos, beleza? É muito importante os termos, né? Antígeno, anticorpo, patógeno, interação chave-fechadura, imunidade inata. Agora, dois termos importantes. Hoje a gente vai entrar em imunidade específica, certo? Bom, vamos lá. Antes de começar, eu vou falar, galera, se liga nesses termos, que isso aqui vai cair na prova. Sem dó, certo? Então, vamos lá. A imunidade, ela se divide basicamente em imunidade. Deixa eu tirar um negocinho aqui. Vai pra lá. Deixa eu apagar aqui. Imunidade. Ela se divide, então, basicamente em dois tipos. Certo? Vou fazer aqui, tá na moda agora, né? Mapa mental. Então, vamos lá. Dois tipos. Uma delas é a inespecífica.
Também, ou, né? Mesma coisa, inata. Inata. E o outro tipo de imunidade, vou até colocar aqui, ó. E o outro tipo. 2. Deixa eu botar no rosa aqui, que estava no rosa. Inespecífica, ou inata. É a mesmas coisas. E a outra é a específica. Celton, específica. Mas quem é quem aqui? Bom, a imunidade inespecífica, ela vai funcionar por barreiras. Nossa, o meu B tá grávido, tá? Vai nascer um A aqui. Por barreiras. Ou por células fagocitárias. Células fagocitárias. Certo? Vamos colocar aqui. Então, o que é imunidade inespecífica? A pele, a saliva, que é aquela coisa que a gente estava falando lá, né? Das babas da trocada nos beijos, enfim. O ácido clorídrico que você tem lá no estômago, tudo isso é uma barreira. Por exemplo, uma bactéria caiu lá no seu estômago, cara, a maior parte das bactérias vão morrer. São pouquíssimas bactérias que conseguem sobreviver lá ao seu estômago, certo? A outra linha de defesa, que foi o que a gente estudou bem na semana passada, né, foram as células fagocitárias, como, por exemplo, o macrófago, como, por exemplo, o neutrófilo, né? Que são as células fagocitárias. Qual é a função delas? Elas vão fagocitar, né? É o comer da bactéria. Da bactéria não, desculpa, da célula de defesa. Essa é a imunidade. Quais são? Então, se a gente fosse fazer um texto, ó, nesse mapinha mental que eu acabei de fazer aqui, já daria para fazer um texto, né? Existem dois tipos de imunidade. A imunidade inespecífica, também chamada de imunidade inata, e a imunidade específica. A imunidade inespecífica é composta por barreiras, como, por exemplo, a pele, que vai impedir que vírus ou bactérias invadam o nosso corpo, e também existe uma proteção por células fagocitárias, como, por exemplo, o macrófago e o neutrófilo, que são células que vão fagocitar patógenos, certo? Então, nesse pequeno mapa mental, fica subentendido aí um texto. E eu montei esse mapa mental baseado no texto aqui que está na minha cabeça. Bom, e a imunidade específica? A imunidade específica, que a gente vai começar a ver hoje, elas são produzidas basicamente pelos linfócitos. Deixa eu apagar aqui, porque ela tem dois tipos de imunidade específica. Deixa eu ver aqui uma corzinha. Bom, deixa eu colocar azul mesmo. Tem dois tipos. Dois tipos. Vai, eu quero desenhar. Isso. Né? Vou colocar aqui, ó. A imunidade humoral, e a outra que é a celular. Todas elas se baseiam naquele mecanismo de chave e fechadura, que é específico, né? Uma chave, ele só vai abrir uma fechadura específica. Uma chave não vai abrir qualquer fechadura. Quantas vezes naquele momento, Paulina sabe muito bem disso, né? Quantas vezes já não passei naquele Moreira lá no sábado, por exemplo, que eu ficava procurando chave por chave, e era geralmente a última chave, que era aquela chave específica para abrir, né, para que ela interagia com a fechadura, né? Então havia uma interação onde aquela fechadura conseguia se mover e permitia que ali que eu conseguisse realizar uma ação. Enquanto eu não achasse a chave certa, eu não conseguiria realizar uma ação, né? Eu não conseguiria interagir ali com aquela fechadura, certo? Então, essa dos anticorpos, deixa eu mudar de corzinha, que cor que eu uso, hein? Essa dos anticorpos aqui é humoral. É humoral, certo? É aqui. Eu sou chique, tá? Eu não vou falar anticorpos, não. Eu vou falar imuno. Imuno o quê? Vixe Maria, vai ficar esquisito aqui. Calma aí, deixa eu apagar. Oh, meu Deus do céu.
Imunoglobulina. É isso? É isso, imunoglobulina. É a mesma coisa, certo? Mas é que eu tô chique. Vou fazer o tracinho aqui, ó. Imunoglobulina. Certo? O verdinho. E aqui deixa eu colocar uma outra cor aqui para o celular. E a celular não tem muito espaço aqui, né? E a celular são aquelas células citotóxicas. Citotóxicas. É a bomba atômica aí da parada. Certo? Bom, aqui deu uma bela resumida de tudo isso que a gente está falando, né? De tudo isso que a gente está estudando sobre os dois tipos de imunidade, né? Agora, bom, como na semana passada a gente se concentrou na imunidade inespecífica ou na imunidade inata, hoje nós vamos nos concentrar, então, na imunidade específica. Imunidade específica. Bom, a imunidade específica, ela é realizada pelos linfócitos. No mapa mental anterior, também chamado de organograma, tá? É que o povo adora mudar de nome, mas na minha época eu conhecia isso aqui como organograma. O mapa mental aqui, ó, tem um tipo de célula que vai realizar a imunidade específica. Tainá, pergunta para você, Tainá. Quais são as células que vão realizar a imunidade específica, Tainá? Deixa eu lembrar. Nossa, barulhinho do caderno. É isso mesmo, Tainá. Consulta aí, Tainá. São os linfócitos. São os Tipo linfócitos. B. Isso. Os linfócitos, né? São os linfócitos. Então, vamos lá. A imunidade específica, elas vão ser realizadas pelos linfócitos. Aliás, os linfonodos ou os gânglios linfáticos, que é a mesma coisa, beleza? São compostos de linfócitos, são massas de linfócito. O que mais tem lá num gânglio linfático ou linfonodo, que é a mesma coisa, são linfócitos. Existe basicamente dois tipos de linfócitos. Mano, é importante, porque isso daqui vai ter a ver com trabalho, beleza? E no trabalho a gente vai falar muito sobre isso, certo? Existem dois tipos de linfócitos. O linfócito do tipo B e o linfócito do tipo T. Linfócito do tipo T. Luiz Fernando Caio. Bom, esses dois. Bom, eu já vou logo adiantando. O general da parada, o importantão aqui, sabe? É o sabe tudo aqui, só quer ser o que não é. Da parada, né? É o tchan aí, né? A última bolacha do biscoito, a última Coca-Cola do deserto. É o linfócito T, certo? São as células linfócito T. Por que os linfócitos T têm uma função fundamental no sistema imunológico? Eu já disse isso. Porque são eles que vão analisar a parada toda. Eles são, digamos assim, os cientistas da parada. É eles que analisam. Quando a gente tem uma doença em que a imunidade inespecífica não consegue dar conta, né? Então os macrófagos falaram assim, vixe, tio, tá complicado o negócio aqui, a gente tá dando conta não. Tem muita bactéria. Ou então, sei lá, tem muito vírus aqui, filho. Não tô dando conta nesse negócio não. A inflamação aqui só vai crescer. Só vai inflamar, né? Vai sair do controle esse negócio. Aí entra, né, a última linha de defesa, que é a linha mais poderosa, que é a imunidade específica. Quem vai coordenar os grandes generais aí da parada vai ser o linfócito T. Especificamente um linfócito T chamado CD4. Tem outro aqui também chamado CD8. Certo?
E o grande mesmo, agora pronto, são os linfócitos T. Mas o tchan mesmo da coisa é esse cara aqui. É o linfócito CD4. Ele é o grande general aí da parada, certo? O que ele vai fazer? Toda vez que ele tá numa guerra, o macrófago vai levar lá o inimigo para ele, né, despedaçado, e o CD4 vai começar a analisar ele quimicamente. Vai começar a analisar os antígenos. Dessa análise do antígeno, ele vai tentar construir uma solução para que aquele antígeno seja combatido por uma imunoglobulina, ou anticorpo, tá? Para que ele seja combatido por uma imunoglobulina. Ele fala assim, então o antígeno é assim, a forma dele é assim, olha, ele tem uma forma arredondada. Não, mas ele tem uma meia-lua aqui, então como é que será que eu vou construir isso? E ele vai bolar, então ali, digamos assim, ele vai montar a chave, né? Pode usar vários exemplos, então ele vai montar a chave que vai se ligar perfeitamente àquele antígeno, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa informação tanto para o linfócito B e vai mandar essa informação para o CD8. O linfócito B vai produzir o quê? Quem lembra o que o linfócito B vai produzir? O anticorpo? Ou, como que é o nome chique dela? Imunoglobulina? Imunoglobulina. Isso que eu estou desenhando aqui é o quê? O vírus? Não. Antígeno? Não, é a imunoglobulina? É a imunoglobulina. Então, Lembra que a imunoglobulina ela tem uma forma de Y. Nossos anticorpos, ao ser analisado quimicamente, não faz muito tempo que se descobriu isso, mas descobriram que ele se parece com a letra Y, né? É a forma dele, certo? Enquanto a CD8 ela vai virar, eu uso aqui aquela, nossa, nada a ver, ficou horrível. A bomba atômica aqui das células, certo? Né? Vai fazer a célula citotóxica. Então é a CD8 que vai virar a citotóxica. Cara, esse resumo é importante para a gente fazer o trabalho. Citotóxica. Daqui vai dar para, olha, daqui dá para sair um stop motion, né? Desses mapinhas mentais aqui. Então vamos lá. A imunidade, vamos bolar um texto a partir desse organograma. Ou, né, hoje em dia, mapa mental. A imunidade específica, certo? Ela é realizada por tipos celulares chamadas linfócitos. Os linfócitos, eles são de dois tipos, basicamente. O linfócito B e o linfócito T. O linfócito T, existe um tipo especial lá chamado linfócito T CD4. É este linfócito que vai analisar um antígeno, um patógeno. Ele vai analisar os antígenos de um patógeno. E a partir dessa análise, ele vai construir uma chave que se ligue a esses antígenos. E vai passar essa informação para o linfócito B, e aí o linfócito B vai começar a produzir anticorpo, e vai passar essa informação para a célula CD8. E essa CD8 vai se transformar em uma citotóxica, né? Uma célula poderosíssima, né? Que ela é capaz de destruir uma célula inteira, uma célula inteira não, ela é capaz de destruir várias células. Enquanto o anticorpo não tem capacidade de destruir uma célula cancerígena, a citotóxica tem. Um anticorpo não tem a capacidade de destruir uma célula contaminada por vírus, a citotóxica tem. Então, quem vai falar como que deve ser essa chave para se encaixar na fechadura, depois de analisar, e isso não é de um dia para o outro, isso não acontece de repente, não acontece assim, eu analisei, nossa senhora, 2 minutos depois já sei como é que é. Não. Eu diria que essa célula ela é cientista mesmo, porque ela vai produzir vários anticorpos, até ter um que dê certo. Então ela vai produzindo, ela vai testando também. Olha que coisa louca.
né? A CD4, o linfócito T CD4, ela vai testando, ela vai bolando ali anticorpos até que chegue num anticorpo que seja realmente efetivo e que de fato ele consiga destruir e neutralizar um patógeno em questão. Depois que essa célula aprendeu a fazer depois que esse linfócito T, CD4, aprendeu a fazer esse anticorpo e essa célula citotóxica, depois que a doença acabar, ele vai virar um linfócito de memória. Olha que louco! E esse linfócito de memória vai ficar lá nos nossos linfonodos, fica lá, e vai durar um tempão. Tem célula lá que vive 10 anos, 20 anos. E é justamente essas células de memória que já tem a fórmula guardada dentro da célula que vão servir, por exemplo, quando a gente entrar novamente em contato com essa doença, ela já sabe o que precisa ser feito. Por isso que a gente não fica doente. Como eu volto a repetir, provavelmente vocês que tiveram catapora uma vez, é bem provável que vocês tenham entrado em contato com a catapora várias vezes. Inclusive, quando a gente encontra alguém com catapora, até se pergunta, você já teve catapora? Já? Não, eu já tive catapora, não tem problema não, posso ficar perto. Mas quem não teve catapora na vida, se ficar perto de alguém com catapora, já era, vai pegar. Porque não teve, né? Não tem esse anticorpo de memória. Desculpa, não tem esse linfócito de memória. E vai ter uma aulinha que eu vou explicar. Sabe o vírus da AIDS? Sabe quem ele ataca? Sabe quem o vírus da AIDS adora? O linfócito TCD4. O vírus da AIDS, né, ele ataca justamente o general. Ele acaba justamente com o cérebro da jogada, aí, digamos assim, com o linfócito mais importante da parada toda. Né? O que faz toda essa análise, o que faz movimentar tudo. É o que vai estimular todos os outros. Ele vai atacar o linfócito TCD4. É isso que vai acontecer. Bom, feito esse resumo, vamos lá para o nosso... Tô entendendo aí, pessoal, o que eu tô falando? Uhum. É muito assunto, né? Mas... Uma coisa, essas nossas aulas, elas estão diferentes, né? Por exemplo, se a gente estivesse lá na sala de aula, eu estaria falando de vários assuntos, mas eu estou gostando, por exemplo, de ficar num assunto só e a gente se aprofundar nesse assunto. Pelo menos a gente se aprofunda em determinado assunto e quem sabe a gente aprende sobre ele, né? Pergunta, alguém aqui caningou a irmã, o cachorro, a mãe, explicando como o funcionamento do sistema imunológico? Como eu já havia pedido para vocês? Sim, com certeza. Foi? Tu caningou, Diogo? Tainá, tu caningou alguém? Tu tá caningando alguém, Tainá? Eu fico contando pra minha mãe. Ah, é? Às vezes ela fica assistindo aula comigo. Ela assiste aula contigo também? Às vezes. Olha, um abraço aí, mãe da Tainá, se você estiver assistindo aí. Não sei. E, Diogo, você caningou? Você tá caningando, Diogo? Não. Diogo, caningue, Diogo. Dê uma caningadinha. Quem aí reclamou? Não quer saber lá disso? Minha mãe fazia isso comigo, viu? Eu chegava pra minha mãe, às vezes, empolgada. Falei assim, nossa, mãe, aprendi não sei o quê. Ela, eu vou querer, eu tô cansada. Não quero saber desse negócio, não. Meu Deus do céu. Não, já trabalho, esse negócio, você deve ficar sabendo esse negócio. Eu tenho que estudar você, moleque. Ela falava assim, mas mãe, eu tô te falar que eu aprendi hoje. Eu vou lá querer saber quem tá na escola é você? Eu já fui minha época de escola, eu nem estudei, estuda você. Minha mãe falava assim, minha mãe era ignorância, sabe? Minha mãe já... Não, mãe, ela falava assim, vou te bater, moleque, você fica me enchendo o saco. Eu quero ficar quieta. Eu quero ficar quieta. Minha mãe era assim, comigo. Caraca. Francisco, tu falou, Francisco? Alguém aqui quase apanhou? Falou assim, não me enche o saco não, assim, tipo, era uma minha mãe da vida. Bueno, gente, ó, a aula já vai acabar. A aula não, né? Essa reunião já vai acabar. E então eu nem vou entrar no slide pra gente entrar de vez lá logo na outra. Deixa eu fazer mais uma reuniãozinha aqui, beleza? Já vou derrubar essa aula, terminar de gravar e já volto. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho, hein? Até daqui a pouquinho. Valeu.